Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Clóvis. Olha só, o assunto de hoje é sobre Jean Piaget e sua teoria da psicologia genética ou teoria construtivista. De acordo com essa teoria, a teoria da psicologia genética, a razão, cognição, a afetividade, as emoções e os sentimentos e a moral, elas avançam progressivamente em estágios sucessivos, nos quais a criança passa a organizar a razão, a cognição e o julgamento, ou seja, passa a construir o saber, o conhecimento, ok? E essa teoria de Jean Piaget, ela é pautada na evolução de três características fundamentais que vão proporcionar o desenvolvimento mental da criança. Quais são essas três características fundamentais que vão proporcionar o desenvolvimento mental da criança? O que eu falei anteriormente, pessoal. A cognição, razão, a afetividade e a moralidade. Moralidade tem a ver com as regras e normas aprendidas, absorvidas pela criança ao longo da vida. Certo? E a teoria de Jean Piaget vai estar dividida em estágios. O primeiro estágio é o chamado sensório-motor, que está na faixa etária das crianças de 0 a 2 anos. O segundo estágio, o pré-operatório ou simbólico, está incluído dentro da faixa etária das crianças de 2 a 7 anos. O terceiro estágio, o operatório concreto, ele está incluído na faixa etária das crianças de 7 a 12 anos. E por último, o quarto estágio, certo? Que é das operações formais. Esse estágio está incluído na faixa etária de 12 a 16 anos, no período da adolescência. Vou falar inicialmente do estágio sensório-motor, que é o primeiro. Sensório de sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. E motor tem a ver com a locomoção. Então, nesse primeiro período aí, nesse primeiro estágio, no sensório motor, a criança ela vai começar a desenvolver os sentidos e a questão da locomoção. É nesse período que ela começa a engatinhar no chão, a se equilibrar nas coisas e dar os primeiros pontapés, os primeiros passos. Certo? No que diz respeito à cognição, a criança nesse estágio, ela se encontra com ausência de pensamentos, de ideias. No quesito da moralidade, ela se encontra no que se chama de estágio da anomia, de anomia. O que é anomia? Ausência de normas, ausência de regras. É um estágio pré-moral, no que diz respeito à moralidade. Ausência de normas e regras. E no quesito da afetividade, a criança ela se encontra num estado de egocentrismo elevado. Ela percebe que o mundo, ela acredita que o mundo gira em torno dela. Ela quer as coisas só para ela, a criança, nesse estágio. Quer o brinquedo só para ela, o doce só para ela, tudo para ela. Então ela se encontra num estágio de egocentrismo elevado. Mas o fundamental desse estágio, o sensório motor, é que a criança vai desenvolver inicialmente os sentidos e a locomoção, o que vai contribuir para o seu desenvolvimento mental, o que vai contribuir para seu desenvolvimento mental. Então, ela vai partir para outro estágio, que é o pré-operacional. Esse período, ele se enquadra na faixa etária das crianças de 2 a 7 anos. No que diz respeito à moralidade, no que diz respeito à moralidade, a criança, ela se encontra num estado de heteronomia, de introjeção das normas de forma acrítica, não crítica, certo? Ela vai começar a assimilar
algumas regras e normas, mesmo contra a sua vontade. Por que ela vai ter que assimilar? Porque ela vai ter medo de uma coação, de uma penalidade, certo? Então ela vai incutir algumas ideias, mesmo contra a sua vontade, certo? Ela vai incutir algumas regras. No que diz respeito à cognição, ao pensamento, ela vai entrar no mundo simbólico, certo? No mundo da fala. Ela vai começar a perceber que determinada coisa tem aquele significado, é chamado daquela forma. Então ela vai começar, de certa forma, a fazer uma pequena comparação, relação, certo? Nesse estágio, ela vai dar início também ao quesito da socialização. Ela vai começar a se socializar, né, aos poucos com algumas crianças. Mesmo assim, o estado de egocentrismo dela é muito grande, porque ela vai querer só brincar com aquele brinquedo. Ela vai querer aquele brinquedo só para ela, certo? Muitas vezes ela vai estar brincando só com aquele brinquedo do que com um coleguinha. Mas vai estar dando início a um pequeno processo de socialização. Nesse estágio, no pré-operacional, certo? No que diz respeito ao próximo estágio, que é o operacional concreto, que se encaixa na faixa etária das crianças de 7 a 12 anos, as crianças, no que diz respeito à moralidade, ela já vai estar em um estágio de heteronomia introjetada, com as normas e regras introjetadas em sua mente. E ela vai obedecer essas regras e normas, mas com medo de uma coação, de uma repreensão, de uma punição. Ou vai seguir as normas e regras por causa de interesses, como ser uma boa criança, uma boa menina, para receber um presente, uma premiação, ou um elogio, ou coisa desse tipo, certo? Nessa fase, ela já vai estar com a cognição, no que diz respeito à razão, bem evoluída, com relação aos estágios anteriores. Por quê? Porque ela vai saber diferenciar, perceber e diferenciar as coisas e os seres. Ela vai perceber que existem diferentes tipos de gatos, diferentes tipos de cachorros, diferentes tipos de entes familiares. Ou seja, ela vai ser capaz de analisar as coisas e os seres, certo? E fazer o quê? E fazer uma reflexão através dessa diferenciação, percebendo a diferença. Nesse estágio, a criança ela já vai estar participando de grupos de socialização, certo? O grupo familiar, o grupo escolar, o grupo recreativo, o grupo de amizade, certo? Elas vão fazer o seguinte, elas vão formar grupos em que os laços expressam companheirismo ou antipatias. E é importante a gente frisar aqui o seguinte, à medida que uma criança evolui de um estágio para outro, ela vai adquirindo novas habilidades, certo? Então, depois do período sensório-motor, veio o pré-operatório. Depois veio o terceiro estágio, o operatório concreto. E por último, o quarto estágio e último, que é o das operações formais. Esse estágio é nesse estágio em que amadurece as características que acompanharão o adolescente para o resto da vida, ou não, porque essa regra não é 100% para todos os indivíduos, cada um evolui no seu tempo, ok? Isso foi uma média que Jean Piaget encontrou para delimitar esses estágios em determinada faixa etária. Então, esse último estágio, que é o das operações formais, que está incluído na faixa etária
dos adolescentes de 12 a 16 anos, certo? Esses adolescentes já estão com poder cognitivo, racional, evoluído, podendo refletir diante das coisas, dos seres e dos objetos, podendo elaborar ideias, podendo formar grupos, dominando razoavelmente o mundo dos símbolos, certo? No que diz respeito ao egocentrismo, ela vai estar sabendo lidar melhor com isso, porque o adolescente, ele, através da cooperação e da reciprocidade e empatia, ele vai começar a combater o egocentrismo infantil, certo? E no que diz respeito da moralidade, os adolescentes, eles vão introjetar as regras e normas de forma livre e espontânea, mas ao mesmo tempo fazendo uma crítica, uma reflexão, diferentemente do que ocorreu no segundo e no terceiro estágio, em que a criança ela foi introjetando as regras e normas de forma inconsciente, certo? Com medo de uma repreensão ou com medo de não ser premiada, certo? Então vai na faixa aí de 2 a 12 anos. A criança sim encontra nessa faixa aí de idade no período de moralidade denominada heteronomia. Na fase da heteronomia, da introjeção das normas de forma acrítica, sem uma crítica. Já na adolescência não. Ela vai fazendo uma reflexão das normas que ela vai aceitando de livre e espontânea vontade, certo? Então, o indivíduo, ele vai evoluindo, a criança vai evoluindo em estágios sucessivos, progressivos, em que vai desenvolvendo as 3 características fundamentais para o desenvolvimento mental, que é a afetividade, a cognição, o raciocínio e a moralidade. A criança inicialmente no estágio de anomia, no período sensório-motor, ela vai evoluindo depois para o estágio pré-operacional e operacional concreto, para o estágio de heteronomia, de introjeção das normas, até conseguir chegar no último estágio, que é o das operações formais, em que ela vai se encontrar agora, no que diz respeito à moralidade, num estágio de autonomia, de absorção das regras e normas, de livre e espontânea vontade, mas fazendo uma crítica e uma reflexão em cima das mesmas. Ok? Pessoal, por hoje é só. Quem não entendeu depois pode me perguntar, ou nos comentários, ou no WhatsApp, beleza? Tchau, tchau.